Pai Celestial, nós oramos nesse momento no nome de Jesus. Senhor, estamos começando essa reunião, Senhor, via Zoom, mas estamos, Senhor, unidos no mesmo Espírito em Cristo Jesus, para, Senhor, abrirmos, Senhor, a Tua palavra e Amém. orarmos e meditarmos na Tua palavra. E, Senhor, que o Senhor venha nos dar sabedoria e intrepidez para orar e para clamar a Sua palavra e para decifrar a Tua palavra nesse momento e para que a palavra seja algo grande nas nossas vidas, para que essa palavra venha nos trazer vida e vida em abundância para cada um de nós e para que as pessoas que estão à nossa volta, em nome de Jesus, amém e amém. Amém. Glória a Deus. Antes de ler, irmão, esse versículo, eu vou lembrar um versículo de Lamentações, capítulo 3, versículo 21 ao 23, que Salomão vai dizer, né? Depois dele ter experimentado tudo que experimentou, ele diz: "Eu quero trazer memória ao que me pode trazer ou dar esperança." Dois pontos. Irmão, o que que traz esperança para nós? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos e renova-se cada manhã. Graça e paz, irmão. Que paz, irmãos. Graças a Amém. paz, irmão. Glória a Amém. Deus. Perdão, Lamentações, capítulo 3, versículo 21 a 23. E esse é uma força para a nossa fé, irmãos. Quando nós vemos que não vem de nós e que é a misericórdia do Senhor que nos alcançou. Cada manhã, irmãos, é o motivo de que nós somos consumidos. As muitas Aleluia. misericórdias do Senhor. Deus seja louvado. Posso ler nessa versão? Po- Posso ler essa po- versão aqui? Pode, irmão. Amém. Ainda ouço, porém, ter esperança quando me recordo disto. O amor do Senhor não tem fim. Suas misericórdias são inesgotável. Amém. Grande é a sua fidelidade. Amém. Suas misericórdias se renovam cada manhã. Aleluia. Glória a Aleluia. Deus. Amém. Senhor, renova essa manhã pelas tuas misericórdias a nossa fé, Senhor. Queremos ser aqueles que se aproximam em plena certeza de fé, não duvidando. Por isso a nossa fé não se apoia no que nós sentimos, nos que estamos vendo, senão aquilo que é inavalável. Obrigado, Senhor, por tuas muitas misericórdias. Quantas misericórdias nós temos recebido até hoje, Senhor. De nós surge só gratidão. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Aleluia. Glória ao Senhor. Glória a E Deus. primeira de Pedro, então, capítulo 3, né? Podemos começar lendo, né, irmãos? Se você quiser ler, irmão Genan. Até o versículo 5, por favor. Primeira Pedro 3, 1 a 5. Capítulo 1, né? Capítulo 1, versículo 3 ao 5. 3 ao 5. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Quem? Que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Aleluia. Que Glória a Deus. palavra, hein, irmãos? Glória a Deus por Amém. isso, irmãos. Eu acho que podemos fechar as escrituras e só ficar com o que nós lemos agora, né? Quanto conteúdo para nosso coração, para nós olharmos para aquilo que é verdadeiro. Se nós, irmãos, somos bombardeados constantemente, é para nós olharmos para nós mesmos. Quanta frustração de fé acontece quando nós olhamos para nós. A estratégia do inimigo é fazer olhar para nós. E quando nós olhamos para nós, irmão, só frustração, só desânimo.
e aí nós somos abalados. Mas, irmãos, quando o nosso olhar é direcionado para Ele, irmãos, e para o que Ele realizou, nós temos uma exclamação, como Paulo diz: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo! Aleluia, Aleluia! Glória a Deus! aleluia. Glória a Deus, irmão. Eu estou muito contente também, como o irmão Genaro falou, né? Porque, irmão, nós somos atribulados. Não vamos negar que cada irmão está passando por tribulação, por dificuldades, por provações. Mas o que o Senhor tenta nos trazer é memória constantemente. Por isso que em 1 de Coríntios, vamos lá, irmãos, 1 de Coríntios, capítulo 15, irmãos, capítulo 15, versículo 1, 2 e 3. Ele diz assim: Irmãos, venho lembrar-vos do evangelho que vos anunciei, a qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se o retiverdes a palavra tal como vos lá preguei, a menos que tenhas crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Irmão, você sabe que o que aquece o nosso coração é lembrar o Evangelho. Porque o Evangelho tem a eficácia, irmãos. Isso é uma coisa que o inimigo tem colocado dúvida no nosso coração. É como disse assim, o Evangelho é algo do passado, é quando você inicia a tua vida cristã. O Evangelho é para aquela pessoa mundana, ela precisa ouvir o Evangelho. Mas, irmão, sabe quem que precisa ouvir o Evangelho? Somos nós, irmãos. Nós precisamos ouvir o Evangelho, precisamos ser pregados por esse Evangelho. O Evangelho precisa ser anunciado para nosso coração. O inimigo, ele tenta dizer isso é do passado, porque já como que é algo que já aconteceu. Mas olha o tempo verbal do versículo 1. Ó, você anuncia se é que recebestes e ainda, olha o tempo verbal, perseverais. Você vê, irmãos, é uma condição. Olha o versículo 2. Por ele, ó, o evangelho, por ele também sois salvos. Isso aqui, irmãos, não é fostes salvos. Porque o sentimento é como dizer assim, eu ouvi o evangelho, fui salvo. Então a gente, quando começa a contar o testemunho, eu falava muito. É no ano tal, do ano tal, o dia tal, eu conheci a Cristo e ouvi o Evangelho. Mas, irmão, o Evangelho, ele tem a capacidade de nos salvar hoje. Aleluia. Como precisamos É porque, ser. É, é porque em Romanos capítulo 1, versículo 16 fala, né? Que ele sim, é poder de Deus, né? sim. É, Amém. e nesse momento, quando é poder de Deus, é presente, né? É agora, né? Não é no passado nem no futuro, é agora. Ele Amém. é poder de Deus. Poder, ele é, não vai Amém. ser e não Amém. foi, ele é, né? Amém. É presente, né? Sim. Amém. Aleluia. Amém, irmão. E o Deus irmão seja fez. louvado. Aleluia, irmão Ronaldo. Você sabe que o apóstolo ele fez um resuminho do evangelho, usando dois versículos. Ele disse, versículo 3: Antes de tudo que você entreguei. E ele vai dizer assim: O que também recebi. Máximo, irmãos, nós podemos entregar para o outro aquilo que não recebemos. Não adianta nós falarmos de algo que nós não recebemos. Agora, se não recebemos, nós podemos falar. É impressionante o que disse Deixa, Paulo aqui no versículo. Pode falar, irmão. deixa eu falar para você essa versão aqui. Sim. Posso? Pode, irmão. Aí, de 1 a 3, né? Vamos lá. Diz assim: Sim. Agora, irmãos, quero lembrá-los das boas novas que lhes anunciei anteriormente. Vocês a receberam e nelas permanecem firmes. São essas boas novas que os salvam. Amém. Se continuarem a crer na mensagem como lhes anunciei. Amém. Do contrário, sua fé será inútil. Eu lhes transmiti o que era mais importante, o que também me foi transmitido.
Cristo morreu por nossos pecados, como dizem as Escrituras. E o 4, irmão, leia o 4. Ele foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, como dizem as Escrituras. Aleluia. Apareceu a Pedro. Aí tá, E tá mais bom, até o tarde, 4. Até o 4 tá bom. e Ó, mais duas tarde a coisas. nós. Duas coisas, irmãos. Ó, duas coisas. Cristo morreu pelos nossos pecados e ao terceiro dia ressuscitou. Ó, o nosso irmão Genaro está aí. Nunes, né? Riquelme. Jiménez. Agora é Riquelme, não é Ah, mais Genaro, Riquelme. é Riquelme. Riquelme. Hermano Riquelme. Riquelme. Eu acho que é o irmão Mauri Sim, não viu ele ainda, bom né, dia, irmão Mauri? paz. É, irmão do Tá. Paraguai. Ó, duas coisas, irmão Riquelme. Jesus morreu pelos nossos pecados e ele ressuscitou ao terceiro dia. Irmãos, quando nós tracemos isso e as implicações do que significa isso, nós somos renovados nossa fé. E nós temos viva a esperança. Porque quando nós tracemos o que aconteceu em Cristo, irmãos, nós precisamos lembrar que se não tivesse a morte do Filho de Deus, nós estaríamos também mortos em nossos delitos e pecados, sendo inimigos de Deus, alheios às coisas de Deus, fazendo a vontade dos pensamentos e vivendo como escravos do pecado, irmão. Mas precisamos lembrar, irmãos, que o grande amor com que Deus amou ao homem, ele deu o seu único filho, irmãos, em propiciação, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a gente fala assim: puxa, mas isso já está muito claro. Isso já é matéria dada. Nós falamos desse jeito. Mas, irmão, quando você acende teu coração para Deus, você tem que trazer isso como base. Porque se nós queremos ser renovados e nós queremos o habitar de Cristo e habitar da palavra de Cristo, nós precisamos trazer essa base. Esse é o fundamento de nossa fé. O que Deus realizou em Cristo Jesus. De Amém. tal maneira amou Deus ao mundo. Irmãos, nós precisamos nos sentir amados pelo Senhor, pela obra que ele realizou em Cristo. Nós éramos inimigos, mas agora, pela obra da morte de Cristo na cruz, fomos reconciliados e aproximados de Deus. Amém. E na ressurreição dele, irmão, nós fomos declarados filhos de Deus. Olha, irmão, que impressionante, irmão. Como pode É em ser? Cristo, né? É em É, Cristo, né? é em Cristo, irmão, é em Cristo. Somos Poxa, declarados filho de Deus em Cristo, né? impossível fora dele, né, irmãos? Você vê como que é riquíssimo, irmãos. Quando a gente começa a falar disso, precisa nosso coração borbulhar, né? Quando você coloca água a gente coloca na jaleira, né, para tomar um chimarrão, e você deixa no fogo, ela começa a borbulhar. Quando você começa a falar do evangelho, irmão, precisa queimar nosso coração. Porque o fundamento de nossa fé, tudo é construído nessa base. Ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi posto. Qual o fundamento que foi posto? E a gente fala Cristo. 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 Mas como que é Cristo, irmãos? É logicamente que a pessoa dele e a obra dele. Por isso que nessa Amém. manhã nós precisamos ser renovados com essas duas coisas: a pessoa de Cristo e a obra dele. E eu vejo assim, Amém. irmãos, que se nós somos aqueles que perseveramos naquilo que foi realizado, o que mais vai anelar no seu coração é a manifestação daquele dia. Nós estamos lendo o versículo com o irmão Mauri, que está em Lucas, e nós postamos aí até Lucas 21, né? Olha aqui, irmãos, o que eu gostaria de ler com os irmãos. Aqui impressionante, Lucas 21, Lucas 21, versículo 25 ao 28. Lucas 21, 25 ao 28. Larida, Larida. Que preguiçosa, mas mulher. O microfone está aberto, irmão Ronaldo. Pode ler, irmão.
25 ao 28. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas sobre a terra. Angústia entre as nações em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então se verá o Filho do Homem, vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, ao começar essas coisas a suceder, exultai, erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Amém. Aleluia. Aleluia. Aleluia, irmão. Eu não sei se o irmão Ronilson está sabendo o que está acontecendo no Meio Oriente, né? E os dos demais irmãos, mas tem um movimento lá bastante interessante, né? Porque, vamos dizer, está às portas o perigo de uma terceira guerra mundial. Vocês sabem que aquela região sempre foi conflitiva, mas dessa vez envolve países que vão provavelmente podem chegar a uma terceira guerra mundial. E existe uma expectação muito, eu acho que entre todos os irmãos, muitos conflitos no mundo, né? Guerras assim entre países, fronteiras se fechando, né? Vocês viram o que está acontecendo. Então, existe assim, uma sensação de que algo vai acontecer. E isso, irmãos, por um lado é muito negativo, porque ainda parece que não, como nós estamos aqui na América do Sul, não estamos sentindo tanto essa onda que está acontecendo. Mas quem mora lá, naquela região, eles têm uma expectação muito grande, irmãos. O perigo que está desenvolvendo-se parece que está indo muito rápido. E o que pode desencadear é muito grande, irmãos. Vocês sabem o que significa uma terceira guerra mundial? Os irmãos podem ler um pouquinho de história, o que aconteceu na Primeira e Segunda Guerra Mundial. E que envolveu, irmãos, e o que trouxe, e as calamidades que trouxe para a Terra. Quando nós lemos versículos como isso, nós imaginamos, irmãos, que algo vai acontecer em relação aos tempos do fim. E todo mundo está ciente que estamos às portas do fim do mundo, ou do apocalipse, não é? Mas como que tem reagido o nosso coração? E isso que o Senhor quer falar conosco, irmãos. Será que nós estamos olhando para nós ainda? Ou estamos olhando para aquela bendita redenção, aquela manifestação gloriosa daquele dia maravilhoso que há de se manifestar? Por isso, irmãos, o sentimento que o Senhor me deu essa manhã é que nós possamos olhar para aquilo que está feito. O único, irmãos, que é inabalável, porque aqui usa essa expressão, vai se manifestar aquele dia e somente o que é inabalável que vai perseverar ou vai permanecer. O resto vai ser destruído. 1 de Pedro, me acompanhe, irmãos, por favor. 2 de Pedro, capítulo 3. Olha o que diz, irmãos. Versículos 9 em adiante. E disse assim, 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, o Senhor, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão, com estriposo estrondo, e os elementos se desfarão abraçados. Se desfarão abraçados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim feitas, dever ser tais como os que vivem em santo procedimento, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa da qual os céus, incendiando-os, serão desfeitos, e os elementos abraçados se derreterão.
Nós, porém, ô irmãos, olha só. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Que coisa, irmãos. Você sabe que tem O que produto. seria, o que seria essa nova terra e novos céus? Você vê, irmãos, isso que é justamente o que faz a esperança, ou a viva esperança, né, irmão Ronaldo? A viva esperança, ele te disse que esse mundo já, em primeiro lugar, te traz revelação da pessoa de Cristo. Mas em segundo lugar, ele te disse que o que Deus criou, o que Deus realizou, não é para esse mundo. Esse mundo jaz no maligno. E todas as coisas que você vê hoje, né? A gente olha assim o esplêndido das construções, das grandes coisas que fez o homem, tudo ardendo se destruirá. Não vai ficar nada, irmãos. Os elementos que fala aqui é aquilo que o homem construiu. Aquilo que é esplendoroso, né, irmãos? Tudo isso se desfacerá. Tudo vai se destruir. Então, esse novo céu e nova terra, ou nova terra e novo céu, não é das coisas daqui de baixo, irmãos. É algo que Deus prometeu, e quando você vai no capítulo 21, ele disse que Deus criou novos céus e nova terra. É para aquilo que há de se manifestar. Por isso que, olha como que é importante, Ronaldo, essa pergunta. O que é esse novo céus e nova terra? Já a palavra fala novo, né? Mas sabe como começa esse novo céus e nova terra? Vivendo o novo homem hoje. Ou vivendo a realidade do que Deus já realizou. Em Cristo, irmão, você falou. Em Cristo, nós temos essa realidade do novo homem, criado em justiça e retidão, procedente da verdade. Esse, Aleluia. esse Escuta novo esse versículo homem, aqui. irmãos, não tem nada a ver com as coisas que nós estamos vivendo aqui. É algo que há de Tem, se manifestar, que tem está uma se... entidade, tem uma entidade que está fazendo uma tenda gigante, dizendo que logo vai acabar o mundo e esse mundo vai se acabar e não vão ter onde esconder. Estão fazendo uma tenda gigante, enrolando as pessoas, dizendo que as pessoas vão ter que ir para essa tenda, né? Então Olha, é importante entender isso, né? e importante Escuta ver como que que é não... importante, irmão, é entender que como que é? Onde nós devemos estar não é mais um lugar, mas é numa pessoa. Amém. E essa pessoa, justamente nós compartilhamos essa semana. Deus está nos preparando para nós adentrar no mundo vindouro, no Amém. mundo que há de vir. Esse Amém. mundo presente é jaz no maligno, mas há um mundo vindouro onde Deus nos está introduzindo. Por isso que está mostrando cada vez mais a sua misericórdia Amém. cada dia. E nós estamos Aleluia. enxergando hoje a pessoa de Cristo, onde Amém. nós devemos estar. Amém. Glória a Louvado seja Deus. o Senhor. Hebreus, né? Hebreus capítulo 2, versículo 5. Sim, Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sim. sobre o qual estávamos falando. Aleluia. Aleluia. Capítulo Então 21. então não adianta as pessoas fazer cidades e tendas, que a nossa morada é em Cristo Jesus, né? Amém. Muito bem, irmão. É isso mesmo. E não tem lugar que o homem se esconderá, né? Ó, que veio lá em Apocalipse, irmão Ronaldo. Esse bom esse que você falou, né? Capítulo 5, acho que é. Vamos ver. Do capítulo 6, vamos ver. É, capítulo 6, irmão do Apocalipse. Olha o que diz. Versículo 14 até o 17. Quer ler, irmão Ronaldo? Só um minuto. Qual o capítulo? Capítulo 6, versículos 13 em adiante. Apocalipse. Sim. Deixa eu abrir aqui. Apocalipse 6. Adiante. Capítulo 6, Capítulo 6, do versículo 13 até o 17, irmão. 13, 17. Diz assim:
E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como figos verdes caem da figueira quando sacudidos por um vento forte. O céu se recolheu como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas dos seus lugares. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos os escravos e todos os livres esconderam-se nas cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam: as montanhas e as rochas caíam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Pois chegou o grande dia da sua ira, e quem poderá suportar? Aí, irmão. Tá Deus vendo? seja louvado. Impressionante. Por aí. Agora, olha comigo, irmãos, como que o irmão falou, né? Então fazer uma tenda, né, para fugir sobre o que vai acontecer nesse mundo. Eu acho que esses homens vão encontrar algum lugar para se esconder da ira do Deus Todo-Poderoso. Eles Não, vão querer a morte e a morte vai fugir deles. Então não adianta se esconder daquele dia que é o dia não glorioso do adianta se Senhor. esconder. Isso eu acho também que é verdade. Não adianta se esconder, porque vai acontecer. Sim ou sim vai acontecer, né? Isso. E Sim ou sim. ele disse, né? Cai sobre nós e esconde-nos da face daquele que se assenta no trono. Olha que impressionante, irmãos. O juízo que vem sobre a humanidade é, vamos dizer assim, ninguém vai fugir. Aquele dia chegará e os homens serão julgados. Mas que homens que vão ser julgados? Aqueles homens ímpios, adoradores da besta, adoradores do diabo, aqueles que não querem Deus, irmão. Eles vão passar pelo juízo de Deus. Agora, a pergunta que nós fazemos: quem somos nós? Somos aqueles que estão como ímpios ou aqueles que estão na fé? Para Na aqueles fé. que estão na fé, irmãos, é o dia glorioso do Senhor. Para aqueles que são ímpios, incrédulos, é o dia da vingança, é o dia da ira. Mas para nós, irmãos, que aguardamos a bendita esperança, é o dia glorioso do Senhor. Por isso, irmãos, Aleluia. nós não desanimamos. Mesmo que nosso homem exterior se corrompa, todavia nosso homem interior se renova cada dia. Não desanimamos, não porque sejamos fortes, mas porque nós temos uma viva esperança. No mundo passareis por aflições, mas tem bom ânimo. Eu venci o mundo. O mundo jaz no maligno, irmãos. Não vamos se enganar. E o Senhor não tem nada a ver com esse mundo. Foi perguntado para eles: E o que é do maligno vai ser destruído. vai ser destruído, irmão. Mas quando o Senhor foi interrogado por Pilatos, o Pilatos perguntou para eles: tu eres rei? E o Senhor reivindica. Ele disse: tu o dizestes. Eu vim nesse mundo para dar testemunho da verdade. E todo aquele que é da verdade ouve minha voz. Olha, irmão, que distinção que nós temos, que separação temos com as coisas de Deus e as coisas que não pertencem a Ele. O que o Senhor está fazendo não é fora, é interiormente. Ele está separando em nosso coração aquilo que provém dele e aquilo que não provém dele. Ainda não é o juízo que vem para os ímpios. A gente fica com muita expectação sobre o fim, né? Mas o mais importante, irmãos, a limpeza que Deus está fazendo no nosso coração. Ele está separando em nosso coração aquilo que diz respeito ao velho, né? O velho homem, as coisas do velho homem, e trazendo em evidência aquilo que pertence ao Senhor. Quando nós passamos por aflições, irmãos, e por dificuldades, o Senhor vem dizer assim: tem bom ânimo. Irmão, quando você passa por dificuldades, o Senhor disse assim: tem bom ânimo. Olha, irmãos. Porque a primeira coisa que a gente faz é desfalecer, né? Não é? Fica com os braços caídos, desanimado. Mas o Senhor falou assim: eu venci o mundo. Aleluia, Amém. irmãos. Glória a Nós Deus. não conseguimos vencer esse mundo. Aleluia. Ele que venceu Amém. esse mundo, irmãos.
Nós não Amém. temos força, irmão, mas ele é poderoso. Aleluia. Aleluia, Aleluia. irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus seja louvado. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, eu paro por aqui, os irmãos continuam.